Olá, galerinha, tudo bem? Quem tá falando aqui é a professora Carol, professora de História, e eu venho, através desse vídeo, mandar um recadinho pro pessoal do 8º ano. E aí, gente, como é que estão as coisas? É complicado, né? A gente tá em um período de isolamento social, estamos tentando aprender a viver com isso, né? Coisa nova para todo mundo, para os governantes, para a sociedade, né? Para a escola. Então, a gente está tentando ver como a gente faz, né? Nesse período que é complicado, mas é necessário, né? Espero que todos estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando, cuidando das pessoas queridas, tá? Que é isso que importa nesse momento. O resto a gente vai dando aí o nosso jeito. E aí o jeito encontrado, né, para que a gente continue a estudar é esse, o estudo à distância, que é o que a gente vai ter que fazer por enquanto. Então, vídeos como esse serão frequentes, né? Os estudos feitos em casa, que vocês vão ter que fazer agora, a gente não pode parar de estudar, né, gente? A gente não pode parar de aprender. Então, eu vou estar na minha casa, vocês estarão aí, mas a gente vai continuar se comunicando, a gente vai continuar estudando, eu tentando ensinar daqui, vocês aprendendo daí, se tiver dúvida a gente vai tirar, então o processo vai continuar. Vocês estão vendo aí, né, ao fundo, as princesinhas, né, eu tive que me esconder também no quartinho da minha filha, porque eu tô com meus dois pequenininhos dentro de casa, né, Valentina de 4 anos e o Heitor, que já tá para fazer aí 2 anos, então eu tô ficando piradinha. Lá na sala eles estão fazendo uma bagunça danada, então eu vim pro quarto dela, que é um pouquinho mais distante, então o barulho chega menos aqui, então se vocês escutarem algum barulho aí, né, de alguém me gritando, vocês já sabem. Mas tá bom, né? Tô com eles, tá tudo maravilhoso, apesar de ser cansativo. Enfim, vamos conversar sobre o que importa mesmo, que é o nosso conteúdo. A gente vai começar a estudar agora o capítulo da Revolução Industrial, que é o capítulo 4, tá? Depois a gente vai voltar para o capítulo 3, tudo bem? Mas eu decidi fazer Revolução Inglesa e Revolução Industrial. Então, lembrando que vocês aprenderam, o primeiro conteúdo desse ano foi Revolução Inglesa. A gente viu como que o parlamento inglês faz uma batalha contra a dinastia dos Stuart, né? E aí vence essa batalha e tal. Ao final é assinada a Bill of Rights, que é a Declaração de Direitos, onde o parlamento inglês ele acaba adquirindo mais poder do que o rei. A gente sabe que por isso hoje a monarquia inglesa, a rainha, ela não tem tantos poderes políticos de fato, né? A gente já viu esse processo. E aí nós vimos que o parlamento inglês, grande parte do parlamento inglês era de burgueses, né? Eram os burgueses que já estavam ali no parlamento inglês. Então, durante esse processo da Revolução Inglesa, o parlamento ele consegue poder político e ele começa a defender as causas burguesas, né? Aumento de comércio, menos impostos para os comerciantes, né? Para a prática comercial. Então, a burguesia ela acaba tendo vários privilégios durante esse processo da Revolução Inglesa, né? Ela acaba ganhando destaque, e aí a economia da Inglaterra, que ela era agrária, que era uma economia rural, ela acaba se fortalecendo nessa parte do comércio. E aí tem tudo a ver com a Revolução Industrial. Né? O que vem a ser a Revolução Industrial? A Revolução Industrial vai ser um momento que a produção ela deixa de ser manual, tá? De início ela era artesanal. O que é artesanal? Uma pessoa só vai lá e fabrica algo, né? Produz algo. Então, uma mesa, por exemplo, um homem vai lá, corta madeira, na floresta traz essa madeira, serra essa madeira até produzir uma mesa. Depois de um tempo, essa produção artesanal ela fica mais complexa, com divisão de tarefas. Vários homens vão para um galpão, vão para um espaço, utilizam ferramentas, né? Mas nada de máquinas ainda. Então, o processo ainda passa a ser muito manual. Então, a gente fala que de início a produção era artesanal, depois ela passa a ser uma produção manufatureira, onde você ainda continua produzindo com mãos e ferramentas, mas a produção ela passa a ser dividida, há uma divisão de tarefas. Então, por exemplo, na artesanal,
uma pessoa só faz praticamente todo o processo. Corta madeira, serra madeira, prega, pinta a mesa, faz todo o processo. Na manufatureira há uma divisão. Então, por exemplo, eu serei responsável por tirar a madeira, cortar madeira na floresta e trazer essa madeira. Um outro vai ser responsável por serrar, outro por lixar. Então, a gente vai fazendo assim, né? Cada um vai ter uma função no processo da construção da mesa. Aí a produção manufatureira. Depois de um tempo, entra a máquina. A máquina, ela passa a entrar na produção. Aí que a gente vai chamar de revolução industrial. A máquina, ela entra no processo produtivo, né? E as indústrias começam a surgir. Então, essa revolução industrial, ela surge primeiro na Inglaterra. E a Revolução Inglesa, ela vai ser uma das causas disso acontecer, né? Porque a burguesia ela vai ser privilegiada na Revolução Inglesa, o comércio ele passa a ser cada vez mais ativo, a burguesia ela vai ficar enriquecida, e aí vendendo muito, né, eles vão querer uma produção cada vez mais, os comerciantes ingleses estão cada vez mais exportando para a América, estão vendendo demais, estão navegando, levando produto, eles querem uma produção maior. E aí as pessoas começam a pensar no jeito de produzir cada vez mais. Eis que nesse pensamento, nessas ideias, surgem as máquinas. As primeiras máquinas que surgem vão ser as máquinas para a área têxtil, né? As máquinas de costura, as máquinas de tear, que a gente chama, né? As máquinas para poder costurar os tecidos. Vão ser as primeiras máquinas que surgem e elas surgem na Inglaterra. E aí, a Inglaterra, então, né, nessa questão de querer produzir mais para poder vender mais, para o comércio ficar cada vez mais ativo, quando surgem essas máquinas, a burguesia inglesa tinha dinheiro para poder investir nelas. Né? Tinha dinheiro para poder investir nessa produção industrial. Então, o que a burguesia inglesa vai fazer? Eles vão pegar essas máquinas, essas ideias, né, que surgiram, vão colocar essas ideias de máquinas em prática e vão criar galpões, né, vão construir as indústrias mesmo, as fábricas, levar essas máquinas para dentro desses espaços, contratar esses trabalhadores para poder começar a mexer com essas máquinas. No início, há uma modificação danada na sociedade inglesa, tá? Essa questão de você ir para uma fábrica, de você trabalhar com as máquinas, né? Muitos saíram dos campos, vieram morar nas cidades. Então, tudo isso mexeu demais com a sociedade na Inglaterra. Tudo isso acontece no século XVIII, tá, galera? Então, é mais ou menos em meados do século XVIII que surgem as primeiras máquinas e que a burguesia inglesa começa a investir e começa a construir essas máquinas e construir espaços onde as pessoas vão trabalhar com essas máquinas, que são as fábricas. Tudo bem? Vocês vão ler ao longo do capítulo como é que foi então esse início, né? Quais foram as cidades inglesas que receberam de início essas fábricas, quais foram as transformações que ocorreram nas cidades inglesas, quais foram as transformações que ocorreram na sociedade inglesa, tá? Vai ter um impacto muito forte na sociedade inglesa. Vou dizer um impacto, por exemplo, vou citar aqui um exemplo para vocês. Muitos moravam nos campos, né? E aí, como vocês sabem, como é que é o trabalho no campo? Como é que funciona? Você começa a trabalhar ao nascer do sol e você para de trabalhar ao pôr do sol, né? Em momentos de neve, por exemplo, hoje eu não vou trabalhar porque tá com neve, eu não vou conseguir trabalhar na colheita, ou então minha colheita foi arrasada. Então, você trabalhava de acordo com condições climáticas, você trabalhava de acordo com o tempo, né? O nascer do sol, o pôr do sol, etc. Com o início das fábricas, o que vai agora determinar o tempo do seu trabalho não é mais o nascer e o pôr do sol, agora vai ser o relógio. Então, a média de trabalho das pessoas nas fábricas era a média de 14 a 15 horas por dia, tá? Então, não era mais o nascer do sol que determinava e até o pôr do sol, não. O sol ia se pôr, entrava à noite e você continuava trabalhando. Então, esse é um grande, já é um grande impacto, né? De você usar o clima, né? Eu vou trabalhar de acordo com o clima, né? Se tiver muito frio, não tem condições de eu trabalhar nas fábricas agora. Você vai trabalhar, você tem que ir. Enfim, ocorreram vários impactos na sociedade inglesa, tá?
e várias transformações. O capitalismo ele começa a ganhar cada vez mais força nesse período também. E depois de um tempo, né, no século XVIII, essa industrialização ela acaba se espalhando também por outros países. Mas basicamente é isso que vocês vão estudar no capítulo 4, tá? Como é que foi? Por que a Inglaterra vai ser a pioneira nessa Revolução Industrial? Quais foram as condições necessárias que a Inglaterra reuniu para isso? Quais foram as transformações nas cidades inglesas? Quais foram as transformações na sociedade inglesa? Como era o trabalho nas fábricas no início da Revolução Industrial? Lembrando que nesse momento não haviam leis trabalhistas, tá? Lá no século XVII não tinha, no século XVIII não tinha essa questão de leis trabalhistas, então a situação era pior do que é hoje em dia, né, com certeza. E os trabalhadores, será que eles se revoltaram? Né? A gente já vou dar um spoiler aí para vocês, que não era fácil trabalhar nas fábricas nesse período. Era exaustivo, né? O trabalho era realmente um trabalho de exploração. E aí, será que eles se revoltaram? Será que eles só simplesmente aceitaram? Vocês vão ler no capítulo que houveram alguns movimentos, né, de reivindicação, alguns movimentos de trabalhadores reivindicando melhores condições de trabalho, tá? Do exemplo aí vai ser o movimento ludista, onde os trabalhadores eles entravam nas fábricas e quebravam as máquinas, dizendo que a culpa deles viverem aquele processo de exploração era das máquinas, por isso elas tinham que ser quebradas. Bom, mas basicamente é isso, né? Eu deixei algumas atividades, algumas videoaulas. Leiam o capítulo, tá? Que vocês vão conseguir compreender muito melhor. Grifem aquelas palavras também que vocês não conseguirem entender. Olhem no dicionário, mas não deixem de ler, tá? Qualquer dúvida, depois eu vou ter um momento para tirar essas dúvidas com vocês, mas esse tema é um tema tranquilo, não tem nada demais, não tem nada de assustador, e eu sei que vocês vão conseguir dar conta. Então, eu desejo agora para vocês bons estudos, que vocês se concentrem. É complicado, a gente sabe, mas vocês conseguem dar conta. Tá todo mundo aprendendo, é uma fase nova para todo mundo, mas se a gente se esforçar, eu me esforçar daqui, vocês se esforçarem daí, tudo vai dar certo, tá? Desejo o melhor para vocês. Fiquem com Deus, fiquem bem, tá? E até o próximo vídeo, até o próximo encontro virtual e torcendo para que até breve, né, que a gente possa encontrar fisicamente no espaço da nossa escola tão querida, o mais breve possível. Um beijo, tchau.